Oi, pessoal. Agora começando a nossa aula de história, tá? O tema da nossa aula de história hoje é o Renascimento. O Renascimento foi um movimento, um processo artístico que aconteceu entre os séculos 14 e 17 e ele mexeu com a cultura, com a política, com a economia, com a filosofia. E esse movimento ele aconteceu naquele período, momento de transição do feudalismo para o capitalismo. Teve início na Itália, basicamente na cidade de Florença. Então o Renascimento ele surge entre o século 14 e 17, como eu falei, né? E em contraposição a muitos pensamentos da Idade Média, né? Durante a Idade Média, tudo era comandado, explicado, analisado pela religião, né? O centro de tudo era a igreja, era a religião. No Renascimento, isso vai mudando gradativamente, tá? E aí passa a ter a valorização do homem, do ser humano, da natureza, tá? Então, recapitulando, o renascimento cultural é chamado de renascimento cultural ou renascença ou até mesmo humanismo. Foi um processo que começou lá no século XIV, em que houve gradativamente uma grande mudança na cultura, né? Foi o primeiro grande movimento cultural da Idade Moderna, que envolveu, que mexeu também com a economia, com a política, com a religião, com a filosofia e por aí vai, tá bom? Aí eu anotei aqui para vocês alguma coisa aqui para eu não esquecer. Então eu falei que foi um grande movimento artístico, científico, literário, filosófico, econômico, tudo que mexeu, né, com a economia, com a cultura, com a política da modernidade, vigorou entre os séculos 14 e 17, no período ali de transição do feudalismo para o capitalismo. Teve início na Itália, basicamente na cidade de Florença. Tá? E aí eu coloquei aqui também, tem aí na apostila de vocês, algumas características desse movimento. Aí eu vou ler aqui e vou explicando para vocês, tá bom? Então, a primeira característica que tem aí é racionalismo. Quando eu falo racionalismo, eu estou falando de razão, né? Anteriormente, na Idade Média, tudo era explicado pela fé. Os renascentistas, os artistas do Renascimento, aí quando eu falo artista aí, são pintores, escultores, escritores, músicos, vamos ter cientistas. Então eles começam a perceber que tudo tem que ser explicado, ou para se chegar ao conhecimento, tem que usar a razão. Daí o racionalismo. Aí eu coloquei aí na apostila de vocês a seguinte definição: os renascentistas estavam convictos de que a razão era o único caminho para se chegar ao conhecimento e que tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência. Então, essa é a primeira característica. A segunda característica, experimentalismo, né? Experimentalismo. Então, já nos remete a pensar em quê? Em experiência. Para eles quem? Para os renascentistas, todo conhecimento deveria ser demonstrado através da experiência científica. Então eu não ia dizer, ó, eu misturando a água com óleo, acontece isso, não, eu ia provar. Eu ia apanhar ali, fazer a experiência, misturar a água com óleo e ver o resultado, tá? Outra característica importante do Renascimento, o individualismo, tá? Então, nesse processo do Renascimento, surgiu a necessidade do homem conhecer a si próprio,
buscando afirmar sua própria personalidade, mostrar seus talentos, atingir a fama e satisfazer as suas ambições, através da concepção de que o direito individual estava acima do direito coletivo. A outra característica, que está aí na apostila de vocês, antropocentrismo. Antro é um sufixo que quer dizer homem. Centrismo quer dizer centro. Então, o antropocentrismo seria o quê? O homem no centro do mundo, o homem no centro do universo, o homem no centro de tudo. Isso se contrapunha ao que tinha lá na Idade Média, que era o teocentrismo. Teo, Deus, centrismo, centro. Então, na Idade Média, era o quê? Deus no centro de tudo. Aí vocês podem estar perguntando, e aí, Inês? Então, os renascentistas não acreditavam em Deus? Acreditavam sim, só que eles valorizavam também o ser humano e a natureza. Até porque o ser humano e a natureza somos criações de Deus, né? E a outra característica, a última que está aí na apostila de vocês, é bem importante, o retorno à cultura greco-romana. Né? Então, os renascentistas eles estão aqui no comecinho da Idade Moderna. O que vem logo atrás é a Idade Média e mais atrás a Idade Antiga. Então, eles pularam a Idade Média e voltaram lá na Antiguidade e buscaram elementos da cultura da Grécia e da Roma Antiga. Tá? Então, essas são as principais características do Renascimento. E outra coisa que eu quero falar para vocês sobre o Renascimento foi um movimento que assim entusiasmou muito a burguesia. Lembrando que burguesia era aquela classe social que vivia do comércio, os mercadores, lembram-se disso? Então, essa classe social ficou muito entusiasmada com esse movimento, com esse processo que estava surgindo. E aí, alguns deles começaram a patrocinar alguns artistas. E aí, esses burgueses que patrocinavam alguns artistas do Renascimento eram chamados de mecenas, tá? E aí eu quero abrir um parênteses aqui, porque se você olhar uma obra da Idade Média, seja literária, seja escultura, seja pintura, música, o que for, todos os temas eram religiosos. A pintura, sempre tinha a pintura de uma igreja, de uma imagem de um santo, um livro é sobre a vida de um santo. Daí a questão do teocentrismo que eu falei para vocês. E com o Renascimento, começa bem assim gradativamente a valorização do ser humano. Então, você apanhar uma obra renascentista, você vai ver que sempre tem assim a imagem de um ser humano, de um homem, de uma mulher ou alguma coisa relacionada à natureza, tá bom? E aí também eu quero mostrar a vocês, já acompanhando aí a apostila, que para maior facilidade do entendimento do assunto, a maioria dos historiadores costumam dividir o Renascimento em 3 períodos: o 300, o 400 e o 500. Né? E aí na apostila vocês vão encontrar em cada fase os artistas que mais se sobressaíram, tá bom? E na próxima aula a gente continua vendo quem são esses artistas. Até lá, pessoal!